Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Muito boa noite para você que nos acompanha aqui diretamente da TV 10 e também do YouTube do Atmosfera Jovem. Eu sou Michel Hoffman e este é o ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta. É isso mesmo, pessoal. Estamos de volta aqui com a ATM Night Show Podcast. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui diretamente da TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. Vocês sabem que nós temos um encontro marcado todos os sábados às 23 horas. E você é o nosso convidado especial para estar sempre com a gente aqui. E hoje eu estou muito feliz, contente, alegre e sorridente, porque eu tenho o prazer de conversar um pouquinho aqui com o nosso convidado especial dessa noite, que é o Bispo Paulo Rogério Rocha. E aí, Bispo, tudo beleza? Olá, Michel, tudo bem? Boa noite. Boa noite aí para o pessoal que está em casa, o pessoal do YouTube, o pessoal do Canal 10. Muito bom estar aqui com vocês e eu espero que esse papo, essa conversa seja muito produtiva e que possa, abençoar a sua vida e de toda a sua família. Maravilha. É uma alegria muito grande ter o senhor aqui, um prazer muito grande conhecer o senhor pessoalmente, ter um papo mais aproximado aqui com o senhor. E também não é sempre que a gente tem um bispo aqui sentado, né? Então é sempre uma oportunidade muito legal e muito boa de estar conversando com o senhor. Bispo, eu queria começar assim, o senhor é natural da onde? Olha, eu sou natural de Marialva, Marialva. A cidade vizinha aqui. Sim. Nasci, cresci e vivi 25 anos da minha vida em Marialva. A única mudança que eu fiz assim de cidade foi sair de Marialva para Lisboa. Direto? Direto. E quantos anos o senhor tem? Desculpa perguntar. Olha, acho que eu devo ter uns 25 anos. Não, tô a brincar. 42 agora. Assim, eu pergunto a idade porque o pessoal se inspirar. Porque muita gente acha assim, já tô com uma certa idade, não vai acontecer nada mais na minha vida, né? E a gente sabe que não é bem assim que acontecem as coisas, né? Bispo, o senhor nasceu num lar evangélico, num lar cristão, como que foi essa trajetória até? Olha, eu venho de uma família com uma tradição 100% católica. Então, eu estudei 9 anos num colégio de freira, lá em Marialva, do pré até o 8º ano, 8ª série. Agora mudou, né? Mudou essa cena, parece que tem um nono, não tem uma coisa assim, né? Tem um nono ano. Então, não, na minha época era até o 8º. Então, eu estudei do pré até a 8ª série nesse colégio. A minha família, como eu disse, uma tradição muito forte católica. Minha mãe, meu irmão, meus familiares muito envolvidos na comunidade. Mas no ano de 99, eu tive um encontro com Jesus. E desde 99 tenho caminhado com ele e andado com ele e ele comigo. E tem sido, assim, algo maravilhoso. E nessa escola que o senhor fez, que era um colégio de freiras, existia a pretensão do senhor se tornar padre, alguma coisa assim? Ou era nada? Era só um colégio mesmo, assim como nós temos aqui o colégio adventista? Não tinha interesse de ser padre. Era um colégio que era gerido, pelas freiras. Elas que faziam a gestão e a administração. Mas claro que tinha um ensino religioso mais forte. Isso, eu ia até abordar isso, que para mim foi muito bom, porque tinha uma matéria ensino religioso, Então, eu me lembro que tinha aula que nós líamos a Bíblia, tinha aula que comentava sobre os 10 mandamentos, uma aula que falava sobre os milagres de Jesus. Então, isso também trouxe uma base cristã muito forte para mim. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade que eu tive. O senhor disse que teve encontro com Jesus. Como que foi esse encontro? Olha, eu então, até os meus 18, 19 anos, era um jovem normal, que tinha na sociedade festa, balada, churrasco de faculdade. Eu gostava muito de carro, então ficava correndo de carro aí nas ruas da cidade. E um dia eu cheguei da faculdade e fui sair para uma festa. E quando eu olhei, cheguei na esquina de casa, estava tendo um movimento de pessoas assim, numa rua para baixo. Aí eu olhei, eu conheci o pessoal que morava lá. E eu falei, vou lá ver, deve ser uma festa. Quando eu cheguei lá, era um grupo de jovens ali do bairro e eu conhecia eles. Então eu parei, desci, fui chegando e, para minha surpresa,
esse grupo de jovens do meu bairro estava com um grupo de jovens de uma igreja que estava ali. Aí eu cheguei, já conhecia a maioria deles, né? Cumprimenta um, cumprimenta o outro, tal. E eu pensando assim, poxa, aqui deve estar uma festinha bem animada. Quando eu cheguei, era o pessoal da igreja que estava organizando aquele encontro. E conversei com um, conversei com outro, amizade com um, amizade com outro, até que eu conheci uma jovem da igreja, que na altura ela não era batizada, mas era filha de uma crente em Cristo Jesus. E para encurtar a história, eu comecei a namorar essa jovem. E a mãe dela falou assim, olha, você pode namorar minha filha, mas pelo menos uma vez na semana você tem que ir na igreja. Tem que ir na igreja. E eu, na hora, eu pensei assim, poxa, se é só um dia na semana ir na igreja, isso é muito fácil, tá fácil. E assim, comecei a ir na igreja uma vez por semana, até que chegou um dia que a palavra falou demais comigo, eu fui extremamente tocado, visitado pelo Espírito Santo, um quebrantamento muito forte, me derramei em lágrimas, e quando eu abri os meus olhos, eu estava assim de joelho, muitas pessoas a me abraçar, e eles diziam assim, parabéns, parabéns. E eu pensava, mas parabéns o quê? Tem aniversário? Será que aconteceu alguma coisa, né? Eu ganhei algo. Sim. E aí alguém chegou e disse assim, parabéns, de hoje em diante você é crente. Ixi, e agora? Aí eu pensei assim, quer dizer que eu virei crente, né? Que não é assim, né? Virou crente, eu vou virar o crente aqui, né? Vamos virar o crente. E aí eu falei, virei crente, que conversa é essa? Aí eu levantei, aí o pessoal veio falar, olha, você aceitou Jesus. Eu falei, rapaz, aceitei Jesus. Porque eu confesso hoje, eu entendo o que aconteceu, mas no dia eu não entendi nada. Eles disseram assim que na hora do apelo, eu saí do meu lugar chorando e me apresentei. Foi conduzido. Foi literalmente conduzido. Caramba. E daquele dia eu saí e vivi uma mudança radical. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha muito lixo, né? Lixo, coisa que não era muito boa, né? No meu quarto, fiz uma limpeza. Eu ouvia muito heavy metal, muita música, até aquela música pesada, satânica. Fiz uma limpeza, joguei muita coisa fora. Foi uma mudança radical. Literalmente, eu fui virado não do avesso, não do direito para o avesso, mas do avesso para o direito. E como foi esse impacto dessa mudança na sua família? Foi muito grande, né? Porque eu lembro que foi um almoço de domingo. E eu cheguei em casa e eu falei assim, olha, eu tenho uma notícia aqui para vocês. Aí eles falaram assim, uma notícia? Eu falei, olha, de hoje em diante eu sou crente. Aí até, olha, essa semana eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. Aí ficou aquele clima assim, na altura assim, meio estranho, né? Meu pai a olhar, minha mãe, a pensar o que significaria aquilo. Meu pai, na altura, ele pensou assim, ele até falou, não, isso aí deixa o menino ir para a igreja, porque depois daqui um tempo ele volta para trás, isso vai ser fogo de palha. Sim. Isso é fogo de palha e depois ele volta para trás. A minha mãe, ela disse que na altura ficou assim um pouco assustada, porque ela começou a perceber essa mudança muito rápida, né? E o que ela disse, e ela fala até hoje, que o homem não poderia promover a mudança que estava acontecendo comigo. Entendi. Não era uma coisa do tipo assim, que eu estava a ser influenciado, né? Ou o pessoal fala uma lavagem cerebral, né? Ela disse assim, poxa, a mudança era tão notória, tão rápida e tão profunda, que tinha que ser mesmo uma coisa de Deus. E com o tempo, né, ela viu, porque, imagina, ela tinha preocupação de mãe, né? Filho que sai e bebe, tá de carro e festa, e de repente, do nada, ela vê mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de atitude. E então, de certa maneira, uma preocupação, mas do outro lado também tinha uma tranquilidade, né? Sim. E nesse processo de mudança, o senhor chegou até a igreja. E como foi, então, despontou no coração do senhor um chamado pastoral? Isso aconteceu? Ou foi acontecendo? Ou foi um evento? Foi algo que aconteceu de instantâneo? Ou foi progressivo? Olha, a minha história assim, é até um pouco engraçada nesse sentido. Porque antes de eu entregar minha vida a Jesus, dessa experiência, né, que eu contei, teve um dia eu saí da faculdade e eu fazia Sesumar. E eu lembro que era uma sexta-feira. E olha, você que estuda, não faça isso, por favor, tá? Não me imite. Isso não é legal. Eu lembro que eu matei as aulas depois do intervalo. Sim. E fui com um grupo de amigos, nós fomos um daqueles barzinhos Azeitona. que tinha ali. Era o Azeitona. Eu estudei no Sesumar. Ainda existe Azeitona?
Eu acho que ainda existe. Olha, era... Isso aí não pode tirar, né? É patrimônio. É patrimônio. É Então, patrimônio. olha, se o dono aí tiver assistir, já é um bom merchan, né? Assim. E aí, gente, eu matei aula, fui pra lá e tomei lá uma cerveja com os amigos e fui pra casa dessa menina que eu tinha começado a namorar. Quando eu cheguei, a mãe dela estava dentro do carro com uma outra irmã conversando na porta da casa dela. E eu parei do outro lado da rua, e era assim, altura de verão, então eu estava assim com a bermuda, um chinelo de dedo e uma camiseta jogada nas costas e um boné virado para trás. Ixi, não. Tinha tomado assim já alguma cerveja, então tá bem feliz, né? Sim. Bem alegre, bem alterado. E eu vejo que dentro do carro, a mulher que estava lá dentro a conversar, ela ficava a olhar muito para mim, assim, ficava a me encarar muito e olhava. E eu comecei a pensar assim, poxa, o que aquela mulher tanto olha para cá? Eu nunca vi aquela mulher de lugar nenhum, nem sei quem que é. E aquela mulher olhava. Dali a pouco, Michel, a mulher abriu a porta do carro, desceu, bateu a porta, a mulher veio marchando no meio da rua. Eita. Cheia de Deus. A mulher parou na minha frente, ela apontou o dedo no meu nariz, assim, ó. Um dedão no meu nariz, falou assim, eu nunca te vi na vida. E eu pensei, é verdade, a senhora nunca me viu na vida. Mas Deus me deu uma visão contigo. Aí eu pensei, visão? Deus deu visão? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E ela fala, Deus me mostrou, eu vi uma plataforma muito grande, eu vi você em cima dessa plataforma pregando a palavra com muita autoridade e muita ousadia. E Deus manda eu te dizer, Ele te separou para o ministério, você vai ser um pastor e o teu ministério vai ser fora do país. Eita, tudo numa só. Num dia só, tudo isso. Pouco. Aí eu fiquei olhando assim, pensei, rapaz, que conversa é essa? Visão, Deus mostrou. Chamado, pastor, fora do país. Palavra. Ixi, eu nasci em Marialva, cresci em Marialva, uma vida boa em Marialva. Marialva é bom demais, né, cara? Um abraço, pessoal de Marialva. Eu amo Marialva, tá, gente? Minha família inteira em Marialva. Falei, não tem lógica isso. Mas, de certa maneira, essa palavra ficou tão forte no meu coração que eu lembro que durante, assim, uns 3, 4 dias eu dormia e quando eu acordava parece que aquilo estava ecoando no meu ouvido, aquilo estava falando no meu coração. E até quem entregou essa palavra para mim, depois eu conheci a irmã, uma amizade muito grande. Hoje ela está lá em Portugal, é pastora lá, que é a missionária Zeila. Foi a mulher que Deus usou esse dia para falar comigo. E a partir desse dia, mudou alguma coisa na sua vida? Mudou os passos do senhor? Ou como que foi? Olha, nesse dia não teve mudança de vida, né? Eu ainda continuei com o meu estilo de vida, né? Antigo. Mas aquilo gerou uma inquietação no meu coração. Certo. Porque eu comecei a pensar sobre Deus existe de uma maneira tão real, tão próxima, a ponto de falar com uma pessoa, mostrar algo para ele. Porque qual o Deus, o Jesus que eu conheci? O da religião, né? Então, qual que é? Talvez você está aí nos assistir. Qual é o Deus, o Jesus da religião? É mais ou menos assim, ó. Nós estamos aqui, ele está lá em cima, ele não interfere aqui, a gente não interfere lá e cada um segue a sua vida, Sim. né? Então, o Jesus, eu creio que ele existe, mas eu não me relaciono com ele. Eu creio que Deus existe, mas eu lembro dele no dia de finados, no dia do casamento, no dia do batizado. Percebe? Era o Deus que eu conhecia. Uma figura histórica ou um personagem, não uma figura real e verdadeira. Então, as palavras daquela irmã despertaram isso. Poxa, então Deus é real, é verdadeiro, a ponto de falar com uma pessoa, de escolher uma pessoa. E isso começou a gerar esses questionamentos no meu coração. Colocou um ponto de interrogação dentro de você. Um ponto de interrogação. E depois começa a acontecer aquelas famosas coincidências, né? Então, eu comecei a frequentar a igreja, né? Às vezes ia numa igreja e em outra, acompanhando essa jovem, né? Que eu estava a namorar. E algumas vezes eu estava num culto, numa igreja, de repente alguém lá na frente, fala assim, olha, esse rapaz aí no fundo, esse magrinho de óculos. E eu pensava, não pode ser eu, rapaz. Aí eu pegava e olhava, é você aí que olhou para trás. Eu falava as mesmas palavras, Michel. Olha só. As mesmas palavras. Olha,
Deus te escolheu, Deus te separou, você vai ser um pastor, nananana, e você vai viajar as nações. E aquilo, cada palavra mexia mais comigo. Até que chegou o dia, o momento que eu entreguei minha vida a Jesus, e dali eu iniciei a minha trajetória, a minha caminhada, a minha jornada de fé. E depois da conversão, aí não tem muito o que dizer, né? Automaticamente eu já fui me envolvendo com o ministério, com as pessoas, com servir. Sempre amei servir, cuidar das pessoas, independente de ter cargo, não ter cargo, de ter posição, não ter posição. Então, depois da conversão, foi algo automático. Né? Que aconteceu naturalmente. Depois que o senhor se converteu, foi para a igreja, começou a caminhar, qual foi o primeiro ministério que o senhor se envolveu? Olha, que coisa interessante, né? O meu primeiro ministério, eu fui líder de jovens. Olha só. Você acredita? Que bom. Novo convertido, e o meu pastor na altura, que me batizou, ele falou, olha, o Ministério de Jovem está parado aqui e eu vou te apoiar. Você vai encabeçar e eu vou ficar nos bastidores ali dar toda assistência. Então, meu primeiro ministério foi o Ministério de Jovens. E como foi essa experiência aí? Foi muito boa, porque eu tive a oportunidade de me relacionar, de começar reuniões, acompanhar e pôr para fora, né, todo aquele amor que eu sentia por Jesus e que eu sinto, né? Mas aquele fervor que naquele momento era algo tão novo. Sim. Eu tive a oportunidade de colocar tudo aquilo para fora e poder fazer algo muito bonito para o Senhor. E quando que o senhor chega na Igreja Batista Renovada? Como que foi assim essa aproximação e esse entrar na igreja, vamos dizer assim? Então, eu na altura que eu me batizei num outro ministério, lá em Marialva, e essa irmã que me entregou a profecia, né, a missionária Zeila, ela era da Morangueira. Então, ela nos convidou para conhecer um culto da Morangueira, na altura. E eu lembro que também, numa sexta-feira, eu saí do Sesumar e fui direto para Morangueira. E quando eu cheguei na Morangueira, eu fiquei impactado, porque o apóstolo estava pregando num culto de sexta, e a igreja cheia. Sim. Não sei se você chegou a conhecer a igreja nessa altura. Mas não pertencia. E gente na rua, e eu fiquei lá na rua. E eu lembro até hoje a mensagem que o apóstolo pregava. Eu já tivemos essa conversa, eu já falei com ele. Ele pregava sobre Davi e Golias. E ele pregava com uma autoridade, como prega até hoje, né? Muita ousadia, uma autoridade. E ele falava sobre quando Davi estava a rodar a funda para lançar a pedra, né? E aquilo mexeu comigo, porque eu cheguei bem na hora, e ele, tomado pelo Espírito Santo, no púlpito de um lado do outro, e ele falava assim, roda que você vai lançar a pedra agora, derruba a pedra lança a pedra e derruba o desemprego, lança a pedra e derruba a doença. E ele começou nesse momento profético, e quando eu vi a igreja inteira, sabe, assim, num ato de fé, a igreja a girar a mão. E ele, olha aí, lança a pedra, derruba o desemprego, lança a pedra. E eu fiquei olhar aquilo, eu fiquei impactado. E aí, voltei para minha cidade, voltei para Marialva e voltei para minha igreja. Eu acho que eu fiquei um ano e meio lá, foi muito bom, fui muito bem recebido, muito bem tratado pelos meus primeiros pastores, e uma base bíblica muito boa eu recebi naquele lugar, escola bíblica, gabinete pastoral, assim, foi um tempo maravilhoso que eu vivi nesse ministério lá em Marialva, mas depois de um ano e meio, eu já havia tido esse encontro com a Batista Renovada e com o apóstolo. E já tinha tido essa experiência com eles. Então, eu só entendi e compreendi que Deus estava a me chamar. Então, no dia 1 de janeiro de 2001, eu fui recebido como membro na Igreja Batista Renovada aqui em Maringá. Então, 1/1 de 2001. 21 anos atrás. 21 anos atrás. Caramba. É história, é tempo. É história. Uma vida. Uma vida. E aconteceu muita coisa, sabe? Por exemplo, eu acho que foi esse ano na Cruzada, que nesse momento teve um dia, eu vim num culto de sábado, e tinha pouca gente na igreja, porque os jovens, os irmãos, tinham que cooperar lá numa festa, e estava o apóstolo sozinho. Então ele fez louvor, ele pregou, ele cantou, e eu estava sentado assim numa cadeira no corredor. E quando acabou, ele vem cumprimentando as pessoas, assim, tal, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Ele passou por mim e me cumprimentou. Pai do Senhor, eu falei, Pai do Senhor. E ele passou. Quando ele passou, ele voltou. Ele olhou assim para mim e falou, jovem, você prega? E aí, na hora, irmão,
Você é novo convertido, né? Uhum. E assim, eu pensei, rapaz, eu vou falar que eu não prego aqui, né? E eu já, pelo menos, abri um culto, né? Já tinha feito a abertura de um culto já. Aí eu peguei, olhei e falei, prego? Eita! E agora? Pela fé, né? Eu prego. Aí ele deu 2 passos para frente e voltou de novo. Aí ele parou e falou assim, ó, você pode até pregar, mas você ainda não prega do jeito e da maneira que Deus vai te usar. E aquela palavra, assim, gerou outro impacto na minha vida, né? Eu falei, fiz caca. Não podia ter dito isso. Mas ele foi ainda de uma maneira mais profunda tomada pelo Espírito e falou assim, Deus vai te levantar. E você vai ser um dos grandes líderes desse ministério que vai trabalhar lado a lado comigo. Então, hoje, depois de 21 anos, eu tenho visto essa mensagem se cumprir a cada dia, assim, palavra por palavra, tintim por tintim, sim, cada ponto e cada vírgula, para a glória de Deus. Amém. E como foi a sua ordenação pastoral? Então, foi comigo, Michel, as coisas acontecem assim de uma maneira... Tudo esquisito? Muito esquisito, muito engraçado, sabe? Eu trabalhava numa grande empresa aqui em Maringá, né? Eu terminei a minha faculdade na área de informática, no Sesumar, e estava trabalhando na área. E uma fase muito boa da vida, né? Então, isso há 20, sei lá, acho que uns 20 anos atrás, por aí. E 18, 20 anos. E eu muito bem, ganhando bem, um bom carro, quitado, sabe? Aquela vida tranquila. Mas, de repente, eu cheguei um dia no serviço e do nada, sim, meu patrão falou, ó, você está dispensado. E eu não entendi nada. Fui lá, assinei a rescisão. Eu voltei para casa e pensei assim, poxa, tô num momento legal, tô uma reservinha no banco, tem seguro-desemprego. Olha, eu vou ficar um tempo de boa, não vou me desesperar, não vou correr atrás do trabalho agora, vou servir um pouco mais na igreja, vou viajar, vou fazer alguma coisa assim, talvez fazer um curso. E fiquei a primeira semana em casa. Quando tinha assim já uns 10, 15 dias, o saudoso pastor Antônio Rosa, que foi pastor da Igreja Batista Renovada em Marialva, ele era meu pastor. Ele me ligou. E eu era evangelista nessa altura. Ele falou assim, evangelista Rogério, eu preciso levar o caixa lá na sede. Você pode me levar? Eu falei, claro, pastor, com todo prazer. Peguei, me arrumei, peguei ele na casa dele e vim para a sede. E na altura, era um escritório ali ao pé da antiga rodoviária. Qual o nome daquela rua ali? Tinha um escritório da sede ali? Tamandaré? Não, é Gilberto Carvalho aquilo? Gilberto Carvalho e Tamandaré. As duas... É isso, eu acho que era na Gilberto Carvalho, se eu não me engano. E nós chegamos lá no escritório, aquela fila de pastores, né? Porque quem chegava primeiro já ia apresentando caixa. E estou eu e ele sentado ali. De repente, saiu um pastor da sala do apóstolo, que tinha a sala do pastor que recebia o caixa e a sala do apóstolo. Saiu um pastor de lá. Aí o pastor saiu e o apóstolo viu na porta o pastor Antônio Rosa e olhou para o pastor Antônio Rosa e falou assim, é de Deus. Aí o pastor Antônio Rosa respondeu o quê? É de Deus. Aí o apóstolo falou, entra aqui. Aí o meu pastor falou, vem comigo. Aí entramos, nós dois. Sentamos assim numa mesa como essa. O apóstolo falou, olha, esse pastor que saiu, ele era o antigo pastor da igreja de Mandaguari. E ele fechou a igreja lá. Fechou a igreja e disse para os irmãos lá procurarem outra igreja, tal. Só que Mandaguari é uma cidade tão de Deus abençoada, não pode ficar sem batista lá. E como Marialva está ali do lado, aí o apóstolo falou assim, eu quero passar Mandaguari para Marialva. E aí, pastor Antônio Rosa, o senhor vai lá e abre uma igreja lá. Isso do nada? Não, conversando assim na mesa. Tinha acabado de sair o rapaz e... O cara saiu, a gente sentou. Aí, quando o apóstolo fala isso, o pastor Antônio Rosa falou, amém, apóstolo, eu vou ficar com a cidade de Mandaguari e vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir a igreja lá em Mandaguari, tá vendo esse rapaz aqui? Esse aqui vai ser o pastor que vai para Mandaguari. Meu Deus, é muito apóstolo isso, cara. É a cara dele tudo isso daqui. Não, mas quem falou isso foi o meu pastor. Sim. Aí quando falou isso, na hora eu pensei comigo assim, rapaz, vou falar não. Mas nem perguntaram, né? Não. Como vai falar não sem perguntar nada? Ele bateu, eu falei, é esse aqui. Aí eu pensei assim, Michel, cara, eu vou falar não. Eu falei, não pode ser. Eu tô aí
faculdade, trabalhei 5 anos na área, só 4, 5 anos, tão big de um salário. Não quero graça com isso, não. Aí, eu pensando comigo, falei, vou falar não. Rapaz, na hora que eu tô assim dentro de mim falando, eu vou dizer não, veio um temor de Deus na minha alma. Um temor, assim, algo do espírito, que todo aquele pensamento do não, de fugir, aquilo desvaneceu, desapareceu. E eu fui tomado por uma ousadia, eu fui tomado, assim, por uma graça do Espírito, que cresceu algo, assim, dentro de mim, uma convicção, uma certeza que eu deveria ir. E na hora que aquilo começou a crescer, o apóstolo olhou muito sério, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, jovem, você sabe que fazer a obra de Deus não é brincadeira? É uma responsabilidade muito grande. Não pensa que você vai lá para Mandaguari e daqui 40, 60 dias você vai vir chorar aqui na minha mesa, dizer que você quer entregar a igreja. É uma responsabilidade. Você está lidando com vidas, está lidando com o nome do ministério. Rapaz, ele me deu um sermão. E ele conta depois, que todas essas conversas nós já tivemos, né? Sim. Que ele foi uma postura que ele assumiu mesmo para ver o que eu carregava no coração, né? E na hora que ele falou isso, eu fui tomado mesmo pelo Espírito e eu falei para ele, falei assim, apóstolo, eu fui chamado por Deus, eu tenho uma chamada, eu tenho um ministério, e contei a minha história do que tinha acontecido. Olha, eu estava assim, trabalhado, de repente, do nada, recebi as contas. Olha, eu estava assim, feito esse projeto assim, já sirvo o pastor Antônio Rosa há tanto tempo, assim, e quero falar para o senhor que o senhor pode contar comigo. Eu vou honrar a Deus, vou honrar o Senhor, vou honrar o ministério e vou dar o meu melhor naquela cidade. Isso foi o ano de 2004. É isso aí, eu acho que foi 2004 isso. 2004. E eu fiquei 2 anos em Mandaguari. De 2004 a 2006. Fevereiro de 2004 a fevereiro de 2006. Fevereiro de 2006 eu fui para Marialva. Fiquei 6 meses em Marialva. De fevereiro de 2006 a agosto de 2006. Em agosto de 2006 eu fui para Portugal. E onde eu estou até hoje. Caramba, bispo. Eu tô aqui. Uau, uma coisa de Deus. Eu entrei dentro dessa história e eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa maluca. De seguro-desemprego a pastor de uma igreja. Sabe, eu sempre carreguei um princípio, e você vê isso na Bíblia. Jesus e Deus nunca contou com desocupado. Ele sempre contou com pessoas ocupadas, não é? Forte. Quando ele vai falar com Moisés, depois de 40 anos no deserto, o que Moisés está fazendo no deserto? Ele está a trabalhar, ele está a pastorear a ovelha do seu sogro, né? O rebanho do sogro. Mateus está na coletoria, os irmãos estavam no barco de pesca. Então você vê que eram pessoas que estavam comprometidas em trabalhar, em servir, em fazer alguma coisa interessante para a sociedade. E às vezes as pessoas têm o sonho de falar, eu quero fazer para Deus, eu quero fazer algo para Deus, mas elas não estão ainda nem fazer dentro da sua casa. Não se preocupe em fazer algo no ambiente de trabalho, não se preocupe em nada. Então, eu tenho uma má notícia para você. Vou olhar aqui, ó, corta para cá. Isso, corta para cá. Vou olhar para você, viu? Ó, Deus não conta com desocupado. Viu? Deus não conta com desocupado. E eu vou falar outra coisa, não leve a mal, se vai soar pesado, mas eu vou dizer, Jesus também não conta com preguiçoso, tá bom? Trate de fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas à sua volta, que as portas da obra e do reino de Deus vão se abrir para você. É de Deus. Vou pegar até uma jujuba agora. Isso, para adoçar as palavras. Bispo, tá. Agora, pastor de igreja, o senhor contou a trajetória. E agora, vai para Portugal. Que jeito isso? Aí, o que aconteceu? A profecia da irmã, outras profecias. E um dia, eu fui num culto numa Assembleia de Deus. Eu tinha uns amigos dessa igreja. E eles falaram assim, olha, vai ter não sei se era conferência de adolescente, até uma conferência. Tava um pastor de fora. E eu fui aqueles cultos de manhã, manhã missionária? Manhã missionária. Manhã missionária. Aí eu tô sentado no último banco. Eu sentadinho, no último banco. Aí o pastor tá pregando, o pastor parou de pregar. O pastor fez desse jeito assim, ó. Saiu de lado,
Olha, aquele rapazinho magro de óculos lá. Toda vez era isso. Toda vez a Rapazinho bunda magro. referência. Rapazinho de óculos continua, só não tá magro, né? Aí você, aquele rapazinho magro de óculos. Aí eu falei, sou eu, né? Eu levantei a mão e falei assim, olha, Deus vai te levar para a Europa. Aí eu falei, Jesus, teu ministério vai acontecer na Europa. Caramba, mano. Desse jeito, Que Michel. coisa linda, velho. Aquilo me impactou na hora. Eu fiquei assim, meu Deus, Europa. Aí, de novo, né? Eu nunca tinha saído, assim, tinha viajado, mas nunca tinha morado fora de Marialva. Fronteira, Marialva, Sarandi, Maringá, Mandaguari. Essa era a fronteira. Essa é a fronteira. Rapaz, nossa, já tinha viajado muito, né? O Brasil e tal, mas nunca tinha mudado de Marialva. Sim. Minha família é pioneira. Meu avô é um dos fundadores de Marialva. Minha mãe tinha empresa em Marialva. Sim. Sim, conhecia tudo, todos. Nessa altura, minha mãe tinha ainda, né? Ela tinha empresa, então tinha uma condição muito boa. Então, na altura, 3 carros na garagem. Sim. Tinha secretária. Então, Tudo certo. tudo Estabilizado. Aham. Aí vem Jesus agora e fala que vai me levar para a Europa. Aí eu falo, não pode ser isso. O que começa a acontecer? Eu começo a sonhar com Portugal. Começo a sonhar. Aí eu lembro que o primeiro sonho que Deus me deu, eu vi o mapa do Brasil, e aí saiu uma pontinha, uma bolinha vermelha do sul do Paraná, aproximadamente aqui do nosso norte, que eu compreendi que era aqui a nossa região Maringá, Marialva. Sim. Saía ali um risquinho vermelho e fazia assim, como aquela cena que às vezes você vê na TV, naqueles aplicativos de viagem, saía um risquinho, passava por cima do oceano e Cruzava o risquinho o oceano. descia em Portugal. Aí eu acordei e falei, não, Jesus, o senhor vai me levar para Portugal mesmo. Aí, passado mais uns dias, sonho eu de novo, segurando uma bandeira de Portugal. E foram, assim, muitos sonhos proféticos. Coisa que não tem como dizer que é coincidência. Sim. Eu nunca desejei ir embora, falei assim, vou embora para Portugal, sabe? Vou embora. Não tinha esse desejo. Não tinha nem esse plano. Na minha cabeça, não sei, pastorear uma igreja na região, sabe? Casar e continuar aqui, ao pé da família, dos amigos, na nossa sede, né? Perto do nosso apóstolo. O senhor tinha quantos anos? 2000 eu fui para Portugal, 2006, eu tinha 25. Quando eu fui, mas isso começou a acontecer, eu tinha 24. O senhor não tinha casado ainda? Não, então, eu casei em Portugal. Eu fui para lá solteiro. Caraca. Aí começou. Aí eu comecei a orar por Portugal, sem nunca ter ido. Comecei assim, Jesus abençoa os portugueses, Jesus abençoa. Eu ia, às vezes, fazer campanha no monte, e orar por Portugal. O máximo que o senhor sabia de Portugal era o Pedro Álvares. Alguma pouca coisa. Aí, na altura, gente, e aí, por favor, ninguém pode rir de mim, né? Viu? Faz favor, não ria, senão eu vou ficar muito envergonhado. Eu sou da época do Orkut. Eu também. Então, as comunidades do Orkut. Poxa, aí o que eu fiz? Comecei a procurar as comunidades, né? Sim. Imigrar em Portugal, morar em Portugal, brasileiros em Portugal. E comecei a consumir muito daquele material do Orkut, né? E comecei a ter um pouco de noção do que se passava lá. E um dia eu fui fazer uma campanha de oração. O apóstolo estava a orar em Paysandu, com os irmãos da sede, e eu fui. 7 dias de oração. E num dos dias da oração, eu ouvi ele orando por Portugal. Ele orando por Portugal, que precisava de um pastor para Portugal, que para Deus mostrar quem ia ser enviado para Portugal. E eu lá no meu lugarzinho comecei a orar. Falei, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, eis-me aqui. Só que eu não vou lá me oferecer, não. Eu não vou lá me oferecer. Eu acho muito feio. Cada um, né? Mas eu acho muito feio, pá. Tem muita gente oferecida, né? Os caras ficam lá forçando a barra. Não faz isso não, meu filho. Não força a barra, não. Vai buscar Deus. Deixa que Deus abra as portas para você. E eu não sei como que o meu nome chegou lá. Parece que teve uma reunião dele, do conselho, ou não sei. Meu nome apareceu, surgiu, e o apóstolo me chamou para uma conversa. E ele falou, olha, tem um desafio para o seu ministério. E o desafio é esse, a igreja de Portugal precisa de um pastor.
as coisas não estão muito boas, financeiramente falando, a igreja tem alguns aluguéis atrasados, tal, alguma luta, alguma dificuldade. Na altura era o início da construção. Ele falou assim, também não tem condição de comprar o teu bilhete, tua passagem para você ir para lá. É assim, a situação é essa. E eu falei, olha, eu tenho desejo de ir, mas vamos orar. E aí eu peguei e falei para ele, falei, ó, apóstolo, eu também, eu falei desse jeito, eu não vou pegar dinheiro meu, nem da minha família, para comprar bilhete para Portugal. Se Deus me quer em Portugal, Deus vai prover um jeito e vai me colocar lá. A prova que eu vou fazer é essa. Eu não vou comprar. Alguém vai me dar esse bilhete. Se é o senhor, quem que é, eu não sei. Ele falou assim, ó, já falou assim, eu não sou porque eu não tenho. Eu falei, então tá bom, alguém vai dar esse bilhete. Caramba. Resumindo, eu, na altura, já fui, entreguei a igreja de Marialva, que eu era pastor de Marialva, já passei. Falei, bom, aí no meu coração, eu falei, eu não sei de onde vem esse bilhete. Eu vou embora para Portugal. Entreguei. Fui lá, já passei para outro pastor sumiu Marialva, e comecei a orar. Jesus, o senhor vai me levar. Aí um dia, numa reunião de obreiros, o apóstolo falava, irmãos, vamos orar, a gente tem que mandar o pastor Rogério para Portugal, tal, ele tem que ir para Portugal. E tinha lá um visitante. E esse visitante, eu não sei se ele era, sei lá, parece que era assessor de um deputado, uma coisa assim. Eu sei que, para encurtar a história, esse deputado deu uma oferta. E a oferta que ele deu para comprar, eu acho que 4 ou 5 bilhetes de avião. Meu Deus. Foi eu, o apóstolo, um músico e mais lá um diretor de missões, um secretário. Sei que nós fomos em 5. Fomos numa comitiva. Eu acho que o apóstolo passou 15 ou 20 dias lá. Foi em torno de 15 a 20 dias conosco. No começo da igreja, fazendo campanha, fazendo visita. E assim que eu cheguei em Portugal, dia 16 de agosto de 2006. Olha só. E como que foi esse começo? Chegar numa terra estranha, que não conhecia ninguém, a língua é um pouquinho diferente, mas tem as suas diferenças, né? Que seja, às vezes, importante. Um lugar economicamente diferente, você não podendo exercer sua profissão, enfim. Como que foi a chegada lá, Bispo? Porque até o momento a gente viu, eu sei que até a gente já sabe o final da história, né? Então é engraçado a gente contar uma história já sabendo o final. Mas, assim, como que foi o sentimento de estar lá, de uma terra estrangeira totalmente diferente e sem uma profissão, do nada? Eu sei que o senhor foi solteiro, mas mesmo assim é uma preocupação. Como foi isso daí? Olha, primeiro eu tenho aqui que fazer menção honrosa de uma pessoa e valorizar tudo que essa pessoa fez por mim. A pastora Elza. Ela pastoreia uma filial, não é? Da IBR, eu não sei qual é o bairro, qual é o jardim. Aeroporto, né? Aeroporto? É aeroporto. Então, olha, um abraço para a pastora Elza lá do bairro, Jardim Aeroporto? Jardim Aeroporto. Do Jardim Aeroporto. Porque nessa altura ela morava em Portugal e ela me recebeu na casa dela. Então eu morei, eu acho que 6 meses com ela. E no começo eu morei algum tempo ali, literalmente favor. Acho que 3 meses. E ela cuidou de mim, como ela cuidava do filho dela, que também, eu acho que tem quase a mesma idade que eu, um pouco mais novo. E ela fazia para mim o que fazia para ele. Então ela cuidava de fazer comida, de lavar roupa, de passar roupa. Então ela, assim, nos mínimos detalhes. Então, num primeiro momento, eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela me acolheu em casa, me deu quarto, me deu casa, me deu comida, me deu roupa lavada, cuidava de mim na crise de saudade, sabe? Deu muito amor, muita atenção e me ajudou imenso na obra de Deus. Então, primeiro, faço menção honrosa da vida da pastora Elza. Depois, desses 6 meses, né? Ela, acho que foi para a Inglaterra, se eu não me engano. E aí eu tive que mudei para um outro apartamento, aluguei um quarto, né? Isso é uma coisa, talvez as pessoas não tenham noção, mas fora do país as pessoas, elas, no início, nem todos têm condição de alugar um apartamento. Então, você aluga um quarto dentro de uma casa. Com outras famílias? Com outras famílias. Caramba. E aí houve um momento nesse apartamento, era um apartamento de 2 quartos, um apartamento de 2 quartos, acho que nós estávamos acho que uns 8 a 10 pessoas num apartamento de 10 quartos. Bem complicado. Caramba. Bem complicado. É até engraçado, sabe? Antes, vou voltar já no teu assunto, na tua pergunta. Sim. Eu cheguei um dia nessa casa
e tava todo mundo aperto financeiro, né? Aí o cara que geria a casa perguntou se podia pôr alguém para dormir no mesmo quarto que eu. Então ele botou 2 camas de solteiro, foi, vai te ajudar, vai me ajudar, vai lá, força, né? Aí eu cheguei, tinha um cara lá, eu, beleza, tal, puf, deitei e dormi. Aí eu acordei à noite, assim, sem óculos, né? Aí eu olhei pro lado, tava o cara deitado e tinha uma mulher, tipo de biquíni, assim, em cima dele. Aí eu olhei e pensei assim, puxa vida, que sem vergonha esse cara. Esse cara trouxe uma mulher aqui, o cara sabe que eu sou um pastor. O cara traz uma mulher aqui, rapaz. Aí eu peguei, virei de lado e cobri a cabeça. É que um negócio me inquietou. Eu falei, não pode ser, rapaz. Não é verdade isso. Não é verdade. Eu olhei de novo, tava lá a mulher. Aí eu abaixei, peguei o óculos, né? Que eu falei, eu já não enxergo direito, né? Eu vou pôr o óculos para ver mesmo se é verdade. Quando eu coloquei o óculos, a mulher vira para mim e dá risada. Quando ela dá risada, ela como se ela tivesse assim uns dentes de animal, uns dentes podres. Quando eu vi aquilo, rapaz, na hora, eu dei um grito e falei, tá amarrado, sai em nome de Jesus, Satanás. A mulher fez assim, pum. Aí no outro dia eu acordei mais cedo, tô falando com o cara da casa, contando pro cara, Sim. rapaz, aconteceu isso. Aí o cara da casa fala assim, vamos contar pro cara que você viu. Eu falei, sei lá, eu não conheci o cara, né? No que nós estamos conversando, o cara chega. Aí o dono da casa fala assim, conta pra ele aí, conta pra ele o que você viu. Aí eu comecei a falar, tal. Quando eu comecei a falar, o cara deu risada e falou assim, ô pastor, você vê essa mulher também? Aí eu falei assim, Caramba. por que também? Por que também? Aí ele fala, não, rapaz, eu passo uma luta. Essa mulher tem hora que eu abro o olho à noite, ela tá apertando meu pescoço, ela tenta me matar, pá. Então, para você ver noção do que é morar fora do país, né? Então, eu tava morando num quarto com um cara que eu não conhecia, endemoniado, oprimido, uma grande luta. Mas, voltando aí na sua pergunta, né? O que é morar fora do país? O maior desafio, eu falo isso pro pessoal que chega lá, é que na nossa terra, por exemplo, eu e Marialva, você aqui, na minha terra eu era alguém. Você tem sobrenome, você tem uma história, você tem uma família, você tem amigos. Eu tinha uma história de 25 anos naquela cidade. Sim. A minha família tinha uma história de pioneira naquela cidade. Então eu era alguém. Aí eu largo tudo aquilo e vou para uma terra, e nessa terra agora eu sou um ninguém. Então esse é o mais difícil. Verdade. Deixar de ser alguém para se tornar um ninguém. E isso é o que as pessoas não se ligam muito. Nesse tipo de sacrifício, onde você, no meu caso, eu cheguei lá, eu era um ninguém. Primeiro eu já era um Zé Ninguém, porque eu estava ilegal, né? Você é um ilegal. Ó, Sim. ilegal. Né? Então você já é um Zé Ninguém. Sim. Você já não conta nas estatísticas. A única estatística que você aparece é a dos ilegais. É a única que você entra, né? Então, se tivesse aqui a pirâmide das classes sociais, você chega na de baixo aqui, na base, última. né? Você entra na última, você é o ilegal. Sim. Percebe? Então, a primeira coisa é essa. Você deixar de ser alguém para se tornar um ninguém. E depois que você entra no país como um ninguém, você tem que começar a construir a sua história. Começar do zero, uma história de relacionamento, novas amizades, aprender o ritmo do país, aprender o ritmo da sociedade, que é outro ritmo, é outra vida, é outra coisa. E eu me lembro que uma senhora portuguesa, foi a primeira portuguesa que eu batizei em Portugal. E um dia ela me chamou para um café e ela disse assim, ai, pastore, eu gosto tanto de si. E eu, irmã, muito obrigado. É uma irmã, assim, quase a idade da minha mãe, muito carinhosa. E ela falou assim, ai, pastore, mas tem um problema. Eu falei, por quê, irmã? Eu não percebo nada que o pastore fala. E eu olhei e falei, a irmã não percebe, não entende o que eu falo? Por quê? Ai, o pastore fala muito rápido. Aí eu, Caramba. Por quê? Legal. Que ritmo que eu tinha? Nosso ritmo aqui do Nosso Brasil, ritmo. de pregação, né? Aquela...
Sem palavras em 30 segundos. Isso mesmo. Fazendo locutor de futebol de rádio, né? Sim. E eu não acho que é errado. Sim. É um modelo, Aham, é um estilo. E que eu gostava imenso. claro. Só que quando eu chego num país que eu ouvi isso, virou uma chavinha, deu clique, né? Clac. Eu falei, poxa, eu tô aqui nesse país, se eu tenho que alcançar os portugueses, eu tenho que me adaptar ao ritmo deles. Uhum. Então, eu vou ter que mudar o meu modelo, o meu estilo. Então, vou procurar diminuir a intensidade, diminuir a velocidade, de maneira também que eu não venha desagradar aquelas pessoas que gostam também de uma Aham. mensagem mais acalorada, mais acelerada. Então, esse foi um desafio também, se adaptar, mudar o estilo de pregação. É opinião particular, viu, gente? Opinião particular. Eu não gosto de imitar o sotaque. Assim, aqui, né, uma brincadeira, tal, mas Sim, no sim. dia a dia eu não imito sotaque. É opinião minha. Eu acho que não fica legal. Mas eu incorporei as palavras no meu vocabulário, comecei a incorporar as palavras para facilitar a compreensão. Sim. Então, esse foi também outro desafio muito grande. Bispo, existe diferença entre pastorear na Europa e pastorear no Brasil? Muita. Quais são elas? Primeiro, aqui eu pastoreei em Mandaguari, pastoreei em Marialva, e uma coisa que eu percebi que as pessoas que eu pastoreavam eram todas, na grande maioria, da cidade, que já morava há anos na cidade. Pessoas que estavam ali, cresceram ali, não tinha problema. Quando eu cheguei em Portugal, primeira dificuldade, eu fui pastor do nordestino, fui pastor do sulista, fui pastor do carioca, do paulista. Aham. Fui pastor do mato-grossense, fui pastor do português e fui pastor do africano. Agora, para pensar, dentro do Brasil, tem diferença entre o pessoal do Nordeste e o pessoal do Sul? Tem diferença. Tem diferença de vocabulário? Tem, Tem diferença de costume? sim. O pessoal do Mato Grosso do Sul e o pessoal de São Paulo, tem diferença? Tem diferença. E São Paulo para o Rio de Janeiro? Também. Agora você pega tudo isso e coloca dentro da mesma igreja e Mesma você pastoreia todo esse povo. Sim. Aí você coloca lá os africanos, moçambicanos, angolanos e por aí vai. Aí você coloca o português lá no meio. Então esse é o grau de dificuldade de pastorear numa metrópole fora do país. Então hoje, na nossa última contagem, nós estávamos com 12 nacionalidades dentro da IBR Lisboa, que é a nossa igreja. 12 nacionalidades. Portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, guinenses, colombianos, franceses, venezuelanos, espanhóis, e vai embora. E você conviver com todo esse povo. Então, para um tipo de gente, você não pode ser invasivo. Dependendo da nacionalidade, você tem que procurar conhecer a cultura. Você tem que ser mais comedido, mais polido. Você não pode ter muito contato físico. Já tem outro tipo de gente que você pode ser mais expansivo. Eles gostam de contato físico, gostam de abraço, de apertar a mão, de abraçar, beijo. Gostam de tudo isso, entende? Então, você tem que identificar, conhecer o maior número possível de culturas e tentar se adaptar de uma maneira que você consiga circular em todos esses microclimas, né? Num culto passando por 12 países diferentes ali. Isso mesmo. Num culto só. Incrível. E depois você tem a cena do vocabulário, né? Então, talvez você pode falar uma coisa que para uma terra é boa e para outra não é. Né? Desafio. É um desafio. Então, por exemplo, em Portugal, a jovem solteira é uma rapariga. Para nós aqui. Agora, você já imaginou se uma família nordestina
que chegou há pouco tempo, ainda talvez não... Agora nem tanto, mas no começo não tinha muito essa noção. E no Brasil, no Nordeste, Sim. aqui já é pesado, mas lá mais pesado ainda. Eu falo isso porque eu sou paranaense, mas minha família é nordestina. Sim. Minha avó é do Ceará, meu avô era do Rio Grande do Norte. Então eu tenho muito dessa raiz nordestina, né? Então nós sabemos que é uma palavra muito pesada. Muito, muito, muito pesada. Então, você tem que ter essa sensibilidade, né? Do que dizer, quando dizer, se pode falar, se não pode falar, quem tá te ouvir, porque você pode gerar um impacto, é uma bomba que você pode explodir lá no meio da igreja, né? Pum! Um grande desafio. Bispo, qual foi a maior experiência que o senhor teve com Deus? Olha, é muito difícil, assim, de falar a maior, mas eu posso pontuar algumas, né? Sim. Por exemplo, o que me marcou a minha conversão. Porque não tinha, sabe, razão, motivo. Literalmente, Jesus foi lá, colocou a mão na minha cabeça e falou, esse aqui. Uma família 100% católica. Eu costumo dizer que eu sou improvável. Não tenho nenhum familiar. Tinha lá uma tia, uma prima que ia na igreja, né? Sim. Mas nada além disso. E Jesus me pegou pela mão e falou, esse aqui, vou salvar, vou encher com o Espírito Santo, vou fazer uma obra na vida dele. Sim. E outra coisa, a chamada ao ministério, né? A maneira com que Deus foi falando comigo, essa questão da Europa, essa questão de Portugal. E depois as coisas que Jesus fez lá, né? E o engraçado é que na vida do Senhor a gente percebe que a única raiz e ligação que tinha com a mais próxima à igreja era quando o senhor estudou em uma escola que era direcionada a isso. O senhor não é neto de pastores, filho de pastor, de presbítero, enfim. Começou no senhor, né? Começou aí no senhor. E eu acho isso muito, muito interessante, porque às vezes as pessoas acreditam que para se ter um sucesso, vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra, Sim. ministerial, você precisa de ter alguém, padrinhos, né? Ter padrinhos ali para que você possa alcançar. E a gente vê na história do Senhor que é totalmente ao contrário, né? Que não existia possibilidade nenhuma e hoje o Senhor é o nosso bispo, né? Então isso é muito importante. Caminhando ainda nessa vibe aqui, eu perguntei pro apóstolo quando eu entrevistei ele, e perguntei para ele qual foi a situação mais engraçada que ele já viveu. E ele contou uma história aqui bem, bem interessante de um problema que ele teve de dor de barriga dentro da igreja, dentro de uma... Para o senhor ter uma ideia, o senhor ali pensando em qual foi a situação do senhor, ele estava pregando, ia começar a pregar dentro de uma igreja e o banheiro da igreja ficava de frente para o altar. E ele foi ali e ficou 20 minutos. E os irmãos esperando ele 20 minutos no banheiro, porque deu como dizerem, um desarranjo intestinal. Um desarranjo, porque é polido, né? Ele é bem polido das palavras. Se fosse, a gente falaria outra coisa, mas ele é polido. Um desarranjo intestinal ali, né? Durante 20 minutos. E foi bem interessante ele falar isso. E o senhor? Qual foi a experiência mais engraçada ou desastrosa, assim, que já aconteceu com o senhor? Rapaz, tem algumas, assim. Em Mandaguari, era uma igreja, assim, até pequena, e o banheiro, ele era bem assim. Então, tava aqui o púlpito aqui tinha aquele espacinho da frente, né? As meninas da dança, e depois começavam as cadeiras. E bem aqui nesse espacinho tava a porta do banheiro. E na hora do louvor entra sei lá se o cara era um morador de rua, então um cara lá bem estragado. E o cara entrou no banheiro. Eu sei que passou o louvor inteiro, Michel, e aquele cara não saía. Quando acabou o louvor, eu tô ali e tal. Acabei de dar a palavra de oferta, comecei a pregar. O cara abriu a porta e saiu. O cara abriu a porta e saiu. Rapaz, quando esse cara abriu a porta e saiu... Meu Deus. Saiu uma caatinga. Saiu um aroma. Michel, acabou o culto. Não teve como, gente. Não teve como. Você imagina, eu nunca vi um cheiro... Rapaz, eu acho que nem 4 urubu, 50 carniça. Michel, saiu aquele aroma para dentro da igreja. E os irmãos inquietos, e os irmãos se cobriam.
E o pessoal pegava aqueles lencinhos. E o pastor fazia o quê? Agora, eu tava ali na frente, o cheiro... Parecia que tava comendo o negócio. Eu falei, meu pai, e agora? E agora? Eu vou dar uma acelerada. Eu lembro aquele dia que eu peguei uns 15 minutos de mensagem. Acelerei. Agora, irmão, amém, vamos para casa, glória a Deus, acabou a reunião. Não dava. Terrível. Que legal. Importante isso também, né? É. Eu vi que o senhor pregou na igreja do pastor Marcos Salles. Ah, sim. É alguém que a gente admira muito aqui. Como foi essa experiência, bispo? Poxa, o pastor Marcos Salles é 10. Até depois mandar o link lá para ele. É um amigo especial. E tivemos a oportunidade de recebê-lo, acho que há uns 7, 8 anos atrás, lá em Portugal. E com isso fizemos uma grande amizade. Ele sempre que passa pela Europa, está lá conosco. E ficou esse canal de amizade. Ele disse assim, bispão, quando você vier ao Rio de Janeiro, eu quero recebê-lo lá na Tenda do Leão. Tenda do Leão. E aí já tive algumas vezes lá, pela bondade de Deus. E é um trabalho, um referencial. Sim. Uma igreja muito grande, espiritual, um povo assim comprometido com Deus. Ele fazendo a diferença naquele lugar. Está lá em Campo Grande e Deus está a usar ele, a equipa dele, com grande poder e autoridade. Uma bênção. Até falo para vocês aqui, olha, um exímio pregador, um adorador, que não tenho o que dizer, uma pessoa assim com ótimo acesso. Com certeza, se vocês tiverem a oportunidade de trazê-lo e tê-lo aqui com vocês na sede, vai ser de grande proveito. Legal, muito bom. Bispo, existe diferenças? Quando o senhor vem para cá, existe diferença da IBR sede aqui, fora o lugar, as pessoas, idioma e tudo mais? Mas se eu for na IBR sede lá de Lisboa, eu vou me sentir na IBR, na Batista Renovada? Com certeza, vai se sentir na IBR, na Batista Renovada. Eu falo para o apóstolo, sou filho desse ministério, sou filho dele. E, lógico, tem as adaptações, né, do contexto, da cidade, do país. Mas nós caminhamos debaixo da unção, da direção, da bênção e da estratégia do nosso apóstolo. Vai se sentir em casa. Amém. Eu vi que o senhor honra muito o apóstolo aqui e até o senhor deu uma puxada de orelha e eu achei muito digno, porque muitos dos que estão aqui próximos não aproveitam essa oportunidade de estar próximo do apóstolo e sentar e aprender. Porque a gente sempre comenta ali, quando nós estamos trabalhando ali de obreiros, quando a gente tem a oportunidade de ficar próximo e sentar e ouvir ele, como hoje à tarde mesmo, Deus providenciou que o senhor atrasou um pouquinho e ele chegou e a gente ficou batendo um papo aqui, sempre é uma bênção para nós. A minha pergunta é, como é andar com o apóstolo Celso Santos? Olha, no início, lá em 2001, 2002, é a altura que a igreja era na Riachuelo, né, no cinema. E eu, jovem de igreja, né, jovem de ministério de jovem, a maior alegria era chegar ali mais cedo, ficar naquele corredor, perto do altar, quando os pastores passavam ali e quando o apóstolo chegava, que ele ia lá pegando na mão de um por um e nos cumprimentava. E ali cumprimentava ele, eu ficava pensando assim, nossa, olha que privilégio conseguir cumprimentar aqui, pegar na mão do nosso pastor, do nosso apóstolo. E eu pensava comigo, será que um dia eu vou ter oportunidade de ter um acesso a ele, de poder conversar com ele, de poder tomar um café? E hoje eu, assim, sou muito grato a Deus, porque eu viajo, já dormimos quantas vezes no mesmo hotel, no mesmo quarto, carro, já perdi a conta de quantos quilômetros já fizemos, seja na Europa, no Brasil, de carro. E ter essa oportunidade é um privilégio indescritível. E o apóstolo, um santo homem de Deus, sábio, com muito conhecimento, com muita graça, com muita unção, um grande profeta, um homem que está a marcar a história aqui em Maringá. E para mim é indescritível poder dizer essa oportunidade. Muitas pessoas não entendem a importância de uma cobertura, porque eles entendem cobertura como uma barreira. Então eles pensam assim, cobertura é uma barreira. Só que eu vejo o contrário, cobertura não é uma barreira. Num primeiro momento, a cobertura é uma proteção. Mas num segundo momento, uma cobertura é uma estrutura para você subir, edificar e crescer e subir.
Então, hoje, o apóstolo, para mim, ele já foi uma proteção, que muitas vezes me aconselhou, me orientou, me instruiu, proteção. Mas hoje, o que eu faço? Ele se tornou uma base, uma estrutura. E eu estou a edificar, e estou a construir, estou a levantar em cima dessa base, dessa estrutura. Então, quando a pessoa entende isso, ela compreende a importância da honra, a importância do respeito. Porque a honra é uma semente poderosíssima. Michel, não existe semente mais poderosa do que a honra. Honrar pai e mãe, para quê? Seus dias prolonguem na terra. Você viver muito, Sim. seus dias viver, você prolongar os seus dias. Não é viver muito, é viver com qualidade. Então, a honra começa honrando o pai, honrando mãe. A Bíblia fala de honrar os pastores, Sim. o marido que honra a esposa que honra o marido. E aquele texto que Jesus chega na cidade dele e ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque o povo não honrou, não respeitou ele. Exato. Então, onde tem honra, tem milagre. Onde tem honra, tem vida. Onde tem honra, tem prosperidade. Onde tem honra, tem alegria e tem felicidade. Então, eu deixo aqui uma palavra para o pessoal que está a nos acompanhar. Você não perde nada em honrar as pessoas ao seu redor. Ninguém perde nada em honrar. Você nunca perde. Ah, mas aí você vai dizer assim, mas meu pai, minha mãe, a Bíblia não diz que é para honrar o pai legal. A Bíblia não diz para honrar a mãe boa. É para honrar pai e mãe independente de quem é. Porque a honra, ela é uma semente poderosa que você vai colher na sua vida e na sua história. Eu posso fazer aqui uma publicidade? Por favor. Então, depois você procura no YouTube, tem lá o nosso canal da IBR Lisboa. Tem o nosso canal da IBR Lisboa. E lá no nosso canal, no começo do ano, eu trouxe uma mensagem específica sobre honra. Não foi uma pregação, Michel, foi um estudo bíblico, foi mesmo uma mensagem para os líderes da igreja sobre princípios de honra. E eu falei sobre isso. O que significa honrar e o que significa desonrar. Qual o significado da palavra honra? Já parou para pensar o que significa? O significado da palavra honra? O que significa desonrar? Qual o significado da palavra desonrar? Então, eu falei sobre isso. Pessoas que honraram, pessoas que desonraram. E eu peguei uma frase, e essa frase não é minha, mas eu não sei se eu li agora aqui de cabeça, eu já não me lembro. Mas é assim, olha. Se você estiver dando certo na vida, e eu ver o teu sucesso, de uma coisa eu vou ter certeza, você honrou as pessoas chaves e as pessoas certas da sua vida. Agora, se você não estiver a obter êxitos na sua vida, na sua história e na sua trajetória, pode ter certeza que alguém que deveria ser honrado ficou para trás e não foi honrado. Alguém que deveria ter sido honrado foi desonrado. Então, é algo que eu prezo, vivo, ensino e oriento os nossos membros e principalmente os nossos pastores. Então, na pessoa do apóstolo, da pastora Rose, quando eles estão lá em Portugal, é algo que eu trago assim de uma maneira muito específica para eles. Eu falo assim, tem que honrar, tem que respeitar, tem que tratar com estima. Porque o que é honrar? Honrar significa valorizar, significa estimar, significa tratar com importância. O que é desonrar? Desonrar é desvalorizar. Toda vez que eu desonro, eu desvalorizo. Sim. Toda vez que eu desonro, eu estou subtraindo o valor de algo. Eu estou roubando a glória e o valor de algo. Forte. Então é algo assim, é um princípio muito poderoso. Então você que está em casa, aplique esse princípio na sua vida, aplique esse princípio no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu ministério. Olha, eu não tenho muito tempo de ministério, não. Não tenho muito tempo de ministério pastoral. Tenho uns 18 anos. Mas nesse pouco tempo de ministério pastoral, olha, guarde essa palavra. Aprenda a honrar, que com certeza Deus vai te honrar por onde você passar. Eu ia pedir aqui uma dica, um conselho, eu nem vou falar, nem abrir mais minha boca a respeito disso, não. Eu já fico satisfeito com essa. Mas o senhor tem apenas 42 anos, né? Eu tenho 38, então nós estamos muito próximos aqui. E eu gostaria de saber, já nós estamos caminhando para o final aqui, para não ocupar muito tempo do senhor, mas aonde vai estar o bispo daqui 5 anos? Quais são as pretensões, os sonhos? Aonde ele vai estar? O que ele vai estar fazendo? A família? O ministério? Enfim.
Conta pra gente aí. Qual a pretensão? De uma coisa eu tenho certeza, eu vou estar lá em Portugal. O apóstolo disse aqui pra gente assim, ó, que isso aqui não volta mais pro Brasil, não. Ele só vem aqui pra tirar sarro da gente, só. Olha, gente, de uma coisa eu tenho certeza, Michel, vou estar lá em Portugal. Ministerialmente falando, o nosso desafio desse ano, nós começamos esse ano, um propósito para mudança de templo. Então, hoje nós estamos à procura de um espaço maior, bem maior, para nós montarmos uma sede. Nós temos uma sede, mas hoje o nosso espaço é pequeno. E, por exemplo, quando fazemos lá uma festividade, um aniversário, nem dá mais para reunir as filiais. Sim. Então, o ano passado nós fizemos a conferência de expansão, foi o aniversário da igreja, nós tivemos que alugar um auditório para poder comportar todo mundo. Então, o objetivo, agora, nós estamos a caminhar daqui para frente, a encontrar esse espaço. É muito difícil. Além de ser muito difícil, é muito caro, porque a Europa e Portugal têm muita preocupação com essa questão do ruído, do barulho. Sim. Então, dependendo da localização desse espaço, é necessário fazer isolamento acústico. Então, hoje, o nosso espaço em Lisboa, ele é isolado. Nós estamos embaixo de um prédio. Então, 2010, são 12 anos a fazer culto e não temos problema com vizinhos. Sim. Mas agora para imaginar o que se gastou de isolamento acústico num espaço aí de 240 metros quadrados. Então, é muito dinheiro, muita mão de obra, muito trabalho. Agora, imagine que o espaço que nós estamos a procurar hoje de nave de igreja seria, sei lá, 600, 700, 800 metros quadrados. Imagina fazer um isolamento de um espaço desse tamanho. Então, é um desafio financeiro muito grande. Na vida familiar, um projeto pessoal, né? Nós estamos já projetando filhos, né? Por enquanto, ainda eu e minha esposa não temos filhos, mas estamos a projetar, né? Para daqui para frente, Jesus nos presentear aí com uma criança, para a gente dar muito glória a Deus. Amém. E assim, em Portugal, ministerialmente falando também, nosso objetivo é abrir igrejas, né? Esse é o nosso chamado, formar pastores, enviar, abrir, e já somos, fora a sede mais 8, né? Então somos 9 igrejas em Portugal. E outro desafio que nós colocamos é saltar as fronteiras de Portugal. Então, começar a abrir igrejas em outros países da Europa. Esse é o desafio. Amém. Bem, bispo, a gente vai encerrar por aqui. Infelizmente, eu gostaria de conversar mais com o senhor, mas Deus vai nos dar uma oportunidade para a gente trocar mais letras, porque a gente aprende muito, muito, muito conversando com pessoas de Deus como o senhor aqui e tantos outros que já passaram pelo nosso programa. Eu quero agradecer mesmo de coração, obrigado pela paciência, por estar com a gente, com esse tempo. A gente sabe que o tempo é valioso, que o senhor está passando aqui rapidão mesmo, dando só um alôzinho. E muito obrigado mesmo, que o senhor possa continuar sendo essa pessoa aí abençoada e abençoadora, abençoando as nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Michel, eu que agradeço o convite, a oportunidade, poder estar aqui com vocês e somando e participando disso que Jesus está fazendo através de vocês. Amém. E desse trabalho tão especial. Quando eu chego aqui na sede, vejo você, os jovens tão envolvidos, tão comprometidos, seja na consolidação, na recepção, na transmissão, em todas as áreas. Acompanho o trabalho lá da Atmosfera Jovem, as vossas reuniões, acompanho o vosso Insta. Então, quero dizer que vocês estão de parabéns. Amém. E agora com esse trabalho aqui do podcast, pode ter certeza que isso vai dar muito resultado, vai trazer muita coisa boa. Então, eu que agradeço essa oportunidade e a possibilidade de estar aqui ao vosso lado. E já aproveitar também, olha, como eu falei, depois corre lá no YouTube, tá bem? youtube.com/BR Lisboa, é o nosso canalzinho lá do YouTube. E se você quiser também me acompanhar no Instagram, Rocha PR, de pastor, tá? Rocha PR. Corre lá, dá uma moralzinha pra gente e deixa Deus te usar. É isso aí, minha gente. Ó, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe aí o seu final de noite. E que a gente se vê daqui a pouquinho. Se vê na igreja, se vê por aqui na TV, se vê no YouTube, no Instagram. Acompanha a gente lá, tá bom? Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Um beijo, um abraço, até mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Fazer assim pro time. Muito obrigado.
Eu não ouvi o que eu ouvi? Eu falei isso aí já, olá, minha gente. Eu tô voltando. É mesmo? Tô falando isso pra minha cabeça. Vamos. 3, 2, 1. Vai, filhão!